Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 25 de dezembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 934. Momento Espírita que está sendo transmitido pelas redes sociais todos os domingos a partir das 8h30 da manhã, através do Facebook da USE. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos e aí você estará conosco. Desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E a todos que estão conosco nesse momento, nossos votos de um Natal de muita harmonia, de muita paz nos lares de cada um de vocês, de equilíbrio, de alegria sadia, é o que nós desejamos, é o Natal com Jesus. E para falar de Natal com Jesus, ou falar sobre Jesus, não é? Uma vez que nós, aqui no plano material, houvemos por bem, não é? Estabelecer um dia, e esse dia é 25 de dezembro, para comemorar a chegada de Jesus, o governador espiritual desse planeta, ao orbe, ao plano material. Então, não poderia deixar de ser esse o tema, Jesus. E para falar de Jesus, inicialmente nós queremos agradecer a Estela Martins. A Estela é jornalista, palestrante espírita e trabalhadora da Casa do Caminho em São Carlos. Estela, muito obrigado pela gentileza de nos atender em pleno Natal. Bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia. É sempre uma maravilha estar no Momento Espírita e uma honra receber o convite. Mas uma baita de uma responsabilidade, né? Mas a responsabilidade eu já sei que não é toda sua, né? Tem outra pessoa responsável por essa confusão, eu vou cobrar dele depois. Bom dia para todos. Muito bem, e um Natal especial, um programa Momento Espírita especial de Natal, recebe hoje dois convidados. Além da Estela, temos conosco a prazerosa presença de Ricardo Vieira. O Ricardo é funcionário do Poder Judiciário, palestrante espírita e trabalhador da Casa Espírita Pequeninos de Jesus. Muito obrigado a você também, Ricardo, pela gentileza de estar conosco nesse dia de Natal. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Estela. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Que alegria estarmos aqui, né? É sempre bom estarmos entre almas afins. Uma delícia. Falando de Jesus, então, melhor ainda, não é? Bom dia, Ricardinho. Estela e Ricardo, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Eu vou te convidar, Ricardo, para fazer a prece inicial de hoje. Obrigado. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome, a Jesus, nosso mestre amado, nosso guia, nosso exemplo de vida no dia a dia. Quanta alegria não temos, Senhor, de estarmos aqui falando sobre Ti, sobre os Teus ensinamentos, sobre as Tuas vivências. A equipe espiritual que coordena essa transmissão, a nossa gratidão, a todos aqueles que contribuem com o seu ouvido, com o seu amor, com a sua vibração, muita paz, muita alegria a todos. Que seja um belo programa para todos nós. Que assim seja. Muito bem. Que assim seja, amigos e amigas do Momento Espírita. Nessa manhã de domingo, o programa aborda o tema Jesus, como já o dissemos. Dentro de instantes, Ricardo Vieira e Estela Martins estarão desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje não poderia ser diferente, traz uma mensagem que vem absolutamente ao encontro do tema do programa. O título da mensagem é Natal de Luz. E as participações de vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, podem se dar pelo nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anotem aí, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E também através das redes sociais, é claro, não é? Através da nossa página no Facebook, já declinamos a página,
USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Já relembrando que para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, WhatsApp, Facebook, YouTube, vocês podem e devem, na nossa opinião, fazerem perguntas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, tecerem críticas construtivas, elas são bem-vindas porque nos auxiliam no aprimoramento do programa, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa, acima de tudo, de cunho participativo. Então, a partir desse instante, nós abrimos novamente os microfones de Ricardo Vieira e Estela Martins, porque a partir desse momento eles estarão desdobrando para todos nós Jesus. Ricardo, Estela, muito obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade, amigos. Vamos lá, Ricardinho. A nossa responsabilidade agora aumentou, hein? Então, eu falei para o Roberto que eu ia cobrar de você. Você escolheu esse tema tão simples. Tenho por você uma amizade enorme, um apreço de muito tempo, com certeza, né? Agradeço sempre a Deus de ter reencontrado você, assim como o Roberto, que são almas afins, né? Eu vou dar o pontapé inicial aqui, já que a gente acabou de participar de uma Copa do Mundo, né? e falar sobre um dito de Clarencio, né? Eu vou estar sempre me referindo à obra de André Luiz, que é o que eu tenho estudado ultimamente, nos últimos anos, e pincei de lá algumas passagens sobre Jesus, que eu acho que a obra de André Luiz é muito viva, né? Muito próxima de nós, é um aprendizado muito grande, né? Como tem outros grandes autores espirituais também que podem nos ajudar. E Clarencio é um mentor, né? Um dos mentores da obra de André Luiz, uma das luzes de André, né? Clarencio, lá no capítulo 16 do Nosso Lar, ele fala para André uma coisa muito importante. Ele fala assim que Jesus se alegra conosco sempre que nós recebemos um amigo no coração, né? Então, eu gostaria de comentar isso com você, Estelinha, com todo mundo que está nos ouvindo aqui, da importância da amizade, né? Dessa amizade que descansa no nosso coração, né? Às vezes a gente fica sem conversar com um amigo, mas a gente apenas de lembrar desse amigo já nos faz bem, né? Já nos traz uma perspectiva de alegria, de bom ânimo, às vezes de emoção, né? E isso é muito bom para a gente, muito importante para a gente, né? Se Jesus fica contente com isso, Estelinha, nós também devemos ficar, né? Dentro da nossa perspectiva de ação, sempre procurar trazer amigos, né? Amigos são muito importantes, não são, Estelinha? Você é uma amiga muito importante para mim. Ô, Ricardo, é verdade, né? E olha que a gente se encontra pouco, né? A gente se encontra fisicamente, pelo menos, a gente se encontra pouco. Mas você tem razão. E é interessante isso porque as amizades são o amor, né? A gente tem amor pela outra pessoa e esse amor gera essa amizade, é esse sentimento, né? Que é um sentimento universal e que foi sobre ele que Jesus veio falar conosco. Mas a gente sempre pensa em amizade, que é uma coisa muito rotineira, a gente complica as coisas, né, Ricardinho? A gente complica. Então, a gente pensa na amizade do trabalho, a gente pensa na amizade das relações que duram muitos anos, das pessoas que estudaram junto conosco, foram os nossos vizinhos, né? E a gente esquece dessa amizade que você colocou, e que realmente a gente tem, e não é de hoje, porque foi muito fácil, né? A nossa conversa, desde a primeira vez, foi muito fácil, muito tranquila. Isso mostra que podemos até não nos termos relacionado em encarnações anteriores, mas certamente estamos na mesma vibração espiritual, no mínimo na mesma vibração, né? E esse amor da amizade, a gente precisa resgatar ele, né? Resgatar essa simplicidade de Jesus, que se alegra quando a gente recebe um amigo no nosso coração. Que coisa mais simples que isso.
mais tranquila de se fazer, não exige nenhum grande sacrifício, não exige grande esforço, é tão fácil que a gente evita, porque a gente complica. Exato. Exatamente. Eu penso assim, também sinto assim. Se a gente pensar em 2023, né? Pensar assim, puxa, pelo menos eu vou tentar agregar um amigo o ano que vem. Trazer uma pessoa para perto do meu coração, me sentir bem perto dessa pessoa, né? E também se deixar levar, né? Porque muita gente quer ser nosso amigo e às vezes a gente evita. A gente evita a aproximação das pessoas, né? Não colabora para que a pessoa nos receba, né? Então, é mais ou menos como atender a campainha de casa, né? Você tem que ir lá, né? Tem que falar oi, até para falar tchau para a pessoa, você tem que atender, né? Oh, não posso te atender agora, né? Mas volta depois, tudo isso. Acho que a amizade, ela é um ganho espiritual muito grande, né? E creio que Clarence, ao dizer isso, né, Estelinha, eu acho que você concorda comigo, ele também está chamando a nossa atenção da gente prestar o devido valor a Jesus, né, como grande amigo nosso, né? Porque se ele se alegra que a gente abra o nosso coração para um novo relacionamento, para conhecer, para acolher uma nova pessoa e para ser também acolhido no coração de outra pessoa, é porque ele é assim com a gente. E isso que você falou é muito bonito, a gente dificulta, né? A gente coloca Jesus a uma distância que a gente não consegue acessar, a gente não consegue sentir Jesus, porque a gente não acolhe Jesus no nosso coração como amigo. E também não vai ser acolhido, né? É uma via de mão dupla aí, né? Primeiro que a gente não deixa ele descer da cruz, né? Que eu ouvi isso faz muitos anos e achei aquilo tão marcante, porque a gente acaba sendo educado ao pensar em Jesus, pensar na figura dele na cruz. E ele não está mais lá, né? Seria o equivalente a gente dizer, olha, eu vou pensar nos meus pais, por exemplo, que já desencarnaram faz um tempo, mas eu vou pensar neles dentro do caixão. Sim. Tem sentido? Não tem, né? Não tem. Como que eu lembro dos meus pais? Eu lembro nas minhas horas de aperto, quando eu tenho que tomar alguma decisão, porque eles eram os meus pilares. Eles são ainda os meus pilares. Então, eu lembro muito deles nisso. A gente pensa em Jesus do mesmo jeito. E nos momentos alegres, sabe? Meu pai era um cara muito alegre. Minha mãe era uma pessoa que gostava de cantar, de dançar. E a gente transformou Jesus, assim como a gente fez com Deus, ao longo dos últimos 2 milênios, a gente foi transformando Jesus em Deus em seres carrancudos, né? Que querem silêncio, concentração. Então, você não pode rir, você não pode brincar, você não pode ficar alegre, você não pode dançar. Como é que Jesus foi nas bodas e ficou sentado lá, olhando todo mundo festejar e falando assim para os apóstolos, não se levante, não cante, não bata o pé no ritmo da música, não coma nada, não beba. Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo isso? Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu fico imaginando ele abraçando os noivos, se divertindo com a diversão dos amigos, feliz porque todo mundo estava feliz, sabe? Eu só consigo imaginar ele desse jeito. Sim. Essa visualização positiva de Jesus, né? Aí positiva nos dois sentidos, assim, na melhor expressão dele e na realidade, né? Em ciência a gente diz isso, né? Um dado positivo é um dado que você pode comprovar, todos podem verificar, nas mesmas situações você encontra aquilo, né? É um fato mesmo, a gente chama de fato, né? É isso. E eu acho que Jesus tinha essa presença, essa positividade em todos os sentidos, né? E a gente pode fazer isso, né? Nós temos amigos fora do país, nós temos amigos em outros planos, né? A última vez que eu te encontrei pessoalmente, a gente estava num evento de cartas consoladoras, né? É verdade. São cartas consoladoras. São cartas que vêm
de um plano que está ao nosso lado, né? É um plano que interage com o nosso, é uma interface, os dois planos, não é lá e aqui, né? É ao mesmo tempo. Tanto que é possível alguém escrever um recado de lá para cá e a gente quase que na mesma hora receber a mensagem, né? No mesmo dia as pessoas ouviram as suas cartas, né? E assim por diante, né? Eu estava sentado ali perto daquela portinha, embaixo daquela vegetação agradável e acolhedora, justamente para isso, para ficar vibrando ali por aqueles que estariam vindo ali das suas comunicações, né? A maioria dos espíritos eu nem conheço, né? E foram muito simpáticos de acolher aqueles fluidos, aquelas vibrações, porque a gente inicia uma nova amizade, né, Estela? Às vezes só com um oi, né? Só com um oizinho básico já começa, né? E quando eu falei, né, que eu lembro dos meus pais, dos momentos de dificuldade, como a gente... Desculpa, como a gente lembra de Jesus, né, de Deus, porque eu fico imaginando que se meus pais, ou os espíritos afins, né, os espíritos que são familiares de muito tempo, se eles podem me acolher, se eles podem me socorrer quando eu peço ajuda, porque Jesus não, né? Sim. A gente também, eu não sou digno de receber a ajuda de Jesus. Olha, ele ajudou todo mundo que pediu. Enquanto ele esteve encarnado, ele ajudou todas as pessoas que a sociedade, inclusive, achava que eram as piores possíveis, né? A sociedade queria isolar aqueles seres, e Jesus trouxe para perto deles, abraçou, beijou. Então, por que eu não posso pensar que Jesus está perto de mim, do meu ladinho? Eu penso sim. Você pensa bem. E aí eu lembro, porque também já me falaram disso, o Chico Xavier, mas o Chico Xavier dizia que ele era um grão de areia. Ele dizia que ele era um grão de areia quando as pessoas queriam santificá-lo. Isso. E não quando ele dizia que ele estava do lado de Jesus, que o Emmanuel estava conversando com ele, que ele estava vendo a história das pessoas, que ele estava psicografando uma carta consoladora. Aí ele não se dizia grão de areia, mas grão de areia quando alguém queria colocá-lo numa posição que ele não se sentia à vontade. Mas com razão. O próprio André Luiz, né, no finalzinho do nosso lar, ele tem uma frase que eu gostaria de trazer para a gente, para o nosso diálogo aqui, né? E é muito simbólico, porque já está terminando o livro, já não é mais aquele André Luiz sofrido, que fez aquela passagem que demorou um certo tempo para ele se equilibrar, mais de 8 anos, né? Ficou em um certo estado de perturbação, não tinha uma religiosidade, uma espiritualidade muito trabalhada, né? Mas já no final do livro, ele diz algo que, se a gente parar para pensar, é um ensinamento muito forte para nós, né? Que faz, assim, sentido dentro dessa nossa conversa. Ele diz assim: o Senhor me havia chamado aos ensinamentos de amor, fraternidade e perdão. Então, você vê, é exatamente isso que você está falando. Não foi ninguém que chamou ele para o amor, para a fraternidade, perdão, foi Jesus. Ele sentiu o chamado do Cristo direto, mas não é o André Luiz que a gente conhece hoje, depois de várias obras, de todo, vamos dizer assim, a caricatura que a gente monta de um espírito mais evoluído, né? A gente quer afastar o espírito da gente, a gente diz que ele é evoluído, que ele é o tal, né? Só para a gente não ter que fazer a mesma coisa que ele fazia. Por isso que ele ficou 8 anos no umbral, né? Porque ele era muito evoluído. Exatamente. Quando a gente fala que é o André Luiz que está saindo do obscuro de si próprio, né? Para a luz, a gente está sendo leal ao próprio André Luiz, né? Porque ele conta a saga dele nos chamando à própria evolução, né? E eu chamo atenção para aquilo que você falou, Estela, a importância do amor, né?
onde Jesus aparece, o sentimento que vem à tona, o primeiro sentimento é de amor. E aí o nosso compromisso é com esse sentimento. Então, se a gente se sente cristão, se a gente se sente assim, amigo do Cristo, voltado para o Cristo, né, no esforço da academia do Evangelho, né, eu acho que a gente tem que tentar sentir amor sempre. Mesmo que a gente não sinta um amor pleno, né, o mínimo do amor, né? E eu acho que o André Luiz, ele dá uma dica aí, quando ele fala amor, fraternidade e perdão, né? Porque eu acho que a gente precisa do amor e do perdão para sentir que o outro é irmão. A gente não consegue sentir que o outro é nosso irmão, nossa irmã, nem se sentir irmão do outro, desse ou daquele, se a gente minimamente não tiver o nosso próprio amor de si e o nosso próprio auto-perdão, né? Porque, não sei você, Estelinha, mas eu não sou flor que se cheire, né? Então, eu preciso estar sempre cuidando de amar o melhor de mim, porque o pior eu não gosto, não quero isso em mim, né? E o perdão também, porque como eu frequentemente me equivoco, eu preciso me perdoar para não ficar carregando os ossos de mim mesmo, né? Preciso ter um mínimo de leveza. Aí eu consigo enxergar o outro como irmão. Eu não preciso amar todo mundo igualmente, porque o Evangelho diz isso, né? Tem questões até fluídicas, né? A gente fala que o santo não bate, mas na verdade é o fluido que não flui, né? É o fluido que não flui, é verdade. E você E aí sabe, a gente tem que tentar ser irmão, né? você falou uma coisa que é importante, né? A gente tem passos a dar para chegar no amor, né? No amor por todos os irmãos. A gente não vai acordar amanhã, né? Que já é dia 26 de dezembro, então passou esse Natal, e nós vamos, todos que estão assistindo essa live, já vamos ter nos transformado em seres amorosos. Não é isso, né? Mas você tem os passos a dar. Então a gente precisa compreender o outro, compreendendo a gente, né? A partir do momento que você compreende, você tem mais facilidade para perdoar. E levando em consideração, como somos reencarnacionistas, que nós todos já estivemos naquela situação em algum momento. Eu gosto sempre de pensar isso, porque quando uma pessoa que perto de mim ou não perto de mim faz alguma coisa que me escandaliza, eu gosto sempre de lembrar, no passado, nós todos achávamos isso normal. Nós todos fazemos isso. Vou dar um exemplo aqui. Apedrejar uma pessoa em praça pública, né? Isso não acontece mais nos dias de hoje, pelo menos não na nossa sociedade. Acontece em alguns países, ainda existe essa prática. E quando a gente ouve falar sobre isso, a gente fica escandalizado. Escandalizado. Mas a gente não pode achar que aquela outra pessoa que acha normal apedrejar a outra está numa situação muito diferente da nossa, porque tem 200 anos, 300 anos nós estamos fazendo isso. Foi logo ali, né? Foi logo ali também que, para sobreviver, muito de nós roubava as coisas dos outros, matava outras pessoas, sabe? Então, quando a gente aponta o dedo e fala assim, olha, bandido precisa passar a eternidade na cadeia, né? Ou tem que ter pena de talião, a gente esquece que nós também já estivemos ali. A gente precisa entender como Jesus nos entendeu. Exatamente. E teve a maior paciência de virar e falar assim, olha, agora vocês não vão entender, então eu não posso contar para vocês. Mas vocês têm um pouco de calma, que logo, logo eu explico mais coisas para vocês. Calma, vocês vão chegar lá. De tanto que eu não entendi, a gente acreditava na gente. Ele foi tão amoroso que ele falou assim por volteios, né, para não nos chocar até hoje, né? Eu vou usar o expediente de Kardec, né? Tem o senhor D, que eu não vou falar o nome dele completo para preservar a identidade, né? Mas o senhor D,
ele sempre vem aqui no lar, todo mês. Sempre no final do mês, ele toca a campainha uma vez só. E ele sempre fala uma coisa: o senhor tem alguma coisa para me ajudar? Eu sempre tenho, porque eu já vou no supermercado pensando no senhor D. Eu penso assim, bom, mês passado eu dei isso, esse mês eu vou dar aquilo. E aí eu sinto por ele uma fraternidade. Porque, por exemplo, eu não estou na situação dele, mas eu poderia estar. Então eu procuro aprender com ele, como ele é uma pessoa digna ao pedir. Porque ele nunca aperta mais do que uma vez a campainha. Ele tem uma gentileza, ele não quer incomodar. E ele sempre fala num tom de voz baixo. E ele sempre pergunta se o senhor tem alguma coisa. Se eventualmente eu não tenho, eu falo para ele, não, senhor, hoje não, mas amanhã eu vou ter. Ele fala, muito obrigado. Então, é um irmão que é um professor para mim, um verdadeiro professor. Quando ele vai embora, eu só falta agradecer. Vou te interromper só para falar uma coisa que é muito importante. O seu primeiro passo foi saber o nome dele. E não dar uma coisa para ele. Seu primeiro passo com ele foi saber o nome dele. O resto vem como ajuda que ele precisa? Sim, vem como ajuda que ele precisa. Mas o fato de você o chamar pelo nome é fundamental. E essa questão que você está colocando é a que André Luiz coloca no final do nosso lar, né? Porque se ele diz, o Senhor me havia chamado, a relação dele com Jesus é pessoal, é intransferível. Ele sabe que Jesus conhece o nome dele, porque André Luiz não é o nome dele, né? Ele conhece a identidade da alma, do espírito mesmo, né? E eu acho que é voltar a ter essa relação com Jesus direta, né? A falar com Jesus diretamente é um exercício que é de auto-perdão nosso também, né? Que é do mínimo de amor de si, né? Para a gente poder se sentir irmão, né? Porque pensa, Estela, não sei se você concorda, o meu maior problema não é encontrar Jesus. Eu acho que até encontrar Jesus vai ser uma coisa fantástica, vou me emocionar, eu devo chorar muito. O problema é ele falar para mim, irmão Ricardo, em que você vai me ajudar? Porque se falar isso e me chamar de irmão, eu não vou saber o que fazer. Eu tenho muito pouco ainda para dizer para o Senhor, Senhor, isso eu posso fazer com o Senhor, né? Mas é o que eu tenho feito todo dia. Eu tenho tentado falar com o Senhor, né? Não como o Senhor D, né? Mas semelhante ao Senhor D, Senhor, que coisa eu tenho para me dar, né? Que tarefa o Senhor tem para me dar hoje? Eu só toco a campanha de Jesus uma vez também, viu, Estela? Como Paulo disse, que queres que eu faça? Né? Isso, exatamente. Mas isso nós estamos perguntando isso para ele, tem 2000 anos, e ele responde, né? Eu já tenho medo, viu, Ricardinho, de encontrar Jesus, e Jesus virar para mim e falar assim, Estela, o que você fez com as moedas que eu te dei? Tenho medo. Tenho medo de não ter sido capaz de transformar as 2, 3, 5, 10, sei lá, o tanto de moedas, porque ele me dá muitas moedas. Sim. Eu as vejo, o que eu já acho uma vantagem na vida é poder ver as moedas que ele me dá, mas eu não tenho certeza se eu estou usando as moedas da maneira correta, da maneira que ele espera, ou pelo menos dentro dos meus limites, né? Das minhas possibilidades. Então, essa parte me preocupa. Mas se ele virar para mim e falar assim, olha, eu vou te dar um arado, eu falo, ok, vou chamar o Ricardinho para me ajudar a puxar o arado, e já volto já. Espera aí que eu puxo o arado. Mas então eu vou te dar, sei lá, outra coisa para fazer. Vamos lá, vamos fazer. Mas se ele me perguntar o que eu fiz com as moedas, aí já... Mas uma coisa a gente sabe dele, né, Ricardinho? A gente está falando aqui que a gente tem medo, mas a gente não pode ter medo de Jesus, né? E nem medo de Deus. Porque eles são
bondade de uma maneira que a gente não pode calcular, que a gente não pode avaliar. Então, ele sabe do que nós somos capazes e daquilo que nós não somos. Então, a gente não está fazendo nada que o surpreenda. Uhum. Não é? Eu gostaria de enlaçar a próxima passagem com o que você falou, Estelinha, porque quando ele nos dá uma possibilidade, nos dá um recurso, né, nos permite uma habilidade a ser melhor desenvolvida, o Aniceto, né, um dos mentores da obra de André Luiz, uma das luzes, o Aniceto, lá no capítulo 27 dos Mensageiros, né, aí já é o próximo livro, ele diz assim que aquele ensinamento de Jesus, bater e abrir-se-vos-á, é muito extenso. Porque o que a gente pensa? A gente pensa assim, bater vai abrir, né? O que a gente pensa? A gente pensa que está do lado de fora, vai bater e vai abrir. Tá, mas tá, depois que abriu, cai nessa questão que você falou. Tá, abriu, e agora? O que eu faço com esse horizonte que o Senhor está me dando, com essas possibilidades que o Senhor está me dando, com os recursos que eu tenho, né? Pensa, se Jesus está na parte de dentro, se a gente está batendo e vai abrir, se ele não for a pessoa que vai abrir o nosso caminho, o nosso horizonte, alguém por ele vai estar ali. Essa pessoa também está aprendendo. Esse espírito também é um filho de Deus. Ele não é Deus, né? Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Então, todos, na sequência até Jesus, todos vão... Alguém vai nos fazer assim, Estela, não é assim que é a mola inchada, Estela, não é desse lado. Estela, Puxando o arado para o lado errado, você está puxando o arado para o lado errado. Ele vai falar assim, não, Estela, não se liga o trator sem colocar óleo diesel. Viu? Estela, sobe no trator, deixa a enxada com o Ricardinho, que você é mais evoluída, você vai de trator. Alguém vai nos orientar. Então, quando a gente fala bater, todo mundo pensa em bater. Ah, eu vou pedir. Tá, você vai pedir, vai abrir o campo de possibilidades. E aí? Só tem um jeito, Estela. Você falou que nós somos reencarnacionistas. Nós somos. Mas nós também temos essa questão da comunicação com o mundo espiritual. Então, não é possível que a gente queira bater com a certeza de que vai se abrir um horizonte na nossa face e que a gente não queira aprender com quem está mais evoluído que a gente. Então, se a gente vai numa repartição pública e tem uma dúvida, a gente sabe que aquela pessoa vai nos ajudar, ou pelo menos vai nos colocar com a pessoa que vai nos orientar, vai dar um passo adiante da nossa dificuldade, né? Por que não espiritualmente pensar também que para nós nos acostumarmos com a ideia de termos Jesus próximo de nós, primeiro a gente tem que aceitar quem nos abre a porta mais imediatamente, que é o nosso protetor espiritual, a nossa protetora espiritual, né? Então, as nossas relações mediúnicas, elas são muito, assim, enfeitadas, muito dificultadas, quase que assustadoramente, até pelos espíritas, né? Nós temos, por exemplo, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Por que o Livro dos Médiuns veio depois do Livro dos Espíritos e antes do Evangelho? O Evangelho é o grande caminho, o grande norte, o grande rumo, né? O Livro dos Espíritos, a base, o ideal, os conceitos que a gente precisa ter para encarar tudo na vida. No meio disso veio o instrumental, veio o modo como a gente deve conversar com os espíritos, como a gente deve se portar, que espíritos que a gente deve querer perto da gente, justamente para poder praticar o bem. A gente não consegue sair do ideal do Livro dos Espíritos direto para a prática do Evangelho. A gente precisa da ajuda do Livro dos Médiuns, a gente precisa da ajuda dos espíritos superiores que vêm até nós, né? Eu sempre falo assim, que eu estou sempre nomeando os espíritos que me orientam no dia a dia, nos meus estudos, na minha vivência. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um respeito,
É porque eu não consigo ir adiante se eu não tiver um professor. Eu não dou conta de aprender e vivenciar o mundo espiritual se eu não tiver alguém do mundo espiritual me dizendo: olha, você bateu, não bateu? Você disse que acredita que é mais do que um pedaço de carne pendurado no açougue, não é? Então, nós estamos aqui. Você não é um pedaço de carne pendurado no açougue. Você é um espírito como nós somos, e existem vários caminhos. Quais você deseja seguir? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas metas, os seus objetivos? Então, eu tenho minha relação espiritual muito pautada nisso. E Jesus tinha, né, Estela? Se você se recorda, tem uma passagem que eu amo mesmo. Se eu tivesse que... antes do Sermão do Monte, né? Se eu tivesse que agarrar alguma coisa, eu agarraria aquela parte da transfiguração no Monte Tabor, porque Jesus, ele está ali em relação com seus discípulos, né? Ele pede o apoio dos discípulos. A turma dorme, né, Estela? Dorme. A turma dorme. Dorme, não entende nada, ainda quer fazer cabaninha. Para quem? Para Moisés e Elias. Então, Jesus está conversando com Moisés e Elias, que não são espíritos mais evoluídos que ele. São menos evoluídos que ele, mas que estão ali para dizer: Senhor, o Senhor abriu os céus para nós estamos aqui na nossa importância, mas na nossa pequenez diante de Ti, né? O que Jesus disse para Moisés e Elias? Qual foi o teor daquela conversa? Por que alguém mais precisou de alguém menos por perto? E à vista de todo mundo, né? Nós precisamos conversar com a espiritualidade para um dia ter o merecimento de saber qual foi o diálogo que Jesus teve com Moisés e Elias, porque isso é importante para nós, porque nós queremos dormir. Nós queremos dormir perante os eventos mediúnicos. Até hoje, muita gente lê na Bíblia, né? E aí, das diversas denominações religiosas, todo mundo lê essa passagem e quer dormir. Não quer saber que Jesus conversou com os mortos, né? O que ele conversou, né? Que ele conversou? Que tipo de abertura que ele deu para Moisés Então, e por que os dois vieram lá conversar com Jesus? A troco do quê? Porque certamente eles já tinham encontrado com Jesus antes. Então. Né? E vieram ali para conversar o quê? Para contar alguma coisa para Jesus que Jesus não soubesse? Então, ou será que Jesus, dentro desse quadro que a gente está querendo descrever, ele disse para as pessoas que... Ele disse para os dois, né? Olha, venham aqui conversar comigo para a gente trocar uma ideia sobre o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Tem uma questão aqui que era bom a gente discutir os três. Eu acho que a gente, de qualquer forma, nós já estamos passando do nosso horário, sabe, Ricardinho? Eu desconfiada. Mas eu acho que a gente precisa pensar nesse Jesus que nasceu lá na Manjedoura, que a gente está comemorando o aniversário dele hoje, que a gente está encontrando com a família toda por conta do aniversário de Jesus. A gente precisa trazer ele para a nossa rotina, para ficar do nosso ladinho, né? Para o nosso cotidiano, e não achar que ele está lá em Belém, lá em Nazaré, lá em Jerusalém, lá não sei aonde, mas que ele está aqui pertinho, né? É verdade. Esterinha, por falar em pertinho, eu vou chamar aqui de volta o nosso Roberto Bittencourt, que nós conhecemos como Beto Bittencourt, porque eu acho que ele tem que introduzir o momento mensagem, né? Vamos fazer o Roberto aparecer aqui como se ele fosse Moisés e Elias. Olha lá, apareceu, tá vendo? Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos aí prazerosamente ouvindo Ricardo Vieira e Estela Martins falando de Jesus para nós, porque é o tema do programa de hoje, e falando de Jesus, melhor dizendo, de uma forma um tanto quanto diferente, não é? Ao invés de falar de Jesus tão somente quando de sua passagem há 2000 anos atrás, que é ótimo também falar dessa passagem, eles estão falando de um Jesus contemporâneo, um Jesus que
está em nosso dia a dia, que é nosso amigo, que nos acompanha passo a passo. Então está muito agradável, está muito instrutivo. Porém, nós vamos daqui a pouquinho ter novamente esse prazer de bater papo, né? Ou de ouvir baterem papo Estela Martins e Ricardo Vieira. Mas nesse instante nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. E o nosso Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem que, como dissemos no início do programa, vem ao encontro do tema, porque o Momento Mensagem de hoje é uma mensagem do Espírito Maria do Rosário Del Pilar, pela médium Eulália Bueno, e o título é Natal de Luz. Natal de Luz. Se ao abeirar da noite sublime de Natal, nada vês à frente senão a oportunidade de realizar desejos e alimentar sonhos para o ano vindouro, lastimo dizer que ainda não penetraste o verdadeiro espírito dessa data. Por acaso esqueces que o divino aniversariante roga por todos e para todos quer o melhor? Recorda que ele dispensou a pompa e o luxo e veio ao mundo de forma tão simples, para eternizar a mensagem de que fosses humilde sempre. Todos os que passavam puderam participar de momento tão majestoso, e com isso deixou-nos a lição da confraternização, que não deve ficar restrita à nossa casa, mas dela transbordar em todas as direções, alegrando também os que jazem esquecidos pelas sarjetas, os que não têm família, nem lar e nem pão, pois eles são teus irmãos, e é Natal tanto para eles quanto para ti. Não precisas abandonar o lar na noite festiva para estar com eles, mas podes desperdiçar menos para que, de tua abastança, uma migalha possas oferecer aos menos favorecidos, para propiciar-lhes uma noite feliz. E quando o Natal chegar, não o procures ou vivas somente nas coisas externas. Embora tenhas os pés fincados no chão das necessidades humanas, não furtes aos olhos o espetáculo do céu. Lembra que na sublime noite, Jesus faz com que as luzes celestiais caiam sobre toda a terra. Não coloques o coração em trevas. Abre-o para transformar a escuridão em que o planeta mergulhou, ao menos nesta noite, em berço de estrelas fulgurantes, que, desprendendo-se do infinito, vêm ornar as almas aflitas e desesperançadas, trazendo com elas a dúlcida figura do Mestre Nazareno, a relembrar-nos que para todo sempre Ele estará conosco. Do Espírito Maria do Rosário Del Pilar, pela médium Eulália Bueno, no livro A Conquista da Felicidade. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos região, em nosso Momento Notícia. Notícia! Promoção na Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. Relembramos que a Livraria Espírita da USE de São Carlos e região está com uma promoção sensacional, mas que permanecerá tão somente até o dia 31 deste mês de dezembro. Descontos de até 70% nos livros, alguns títulos, inclusive, estão à venda por apenas R$ 12,90. E as práticas Agências Espíritas 2023, ainda tem algumas em estoque, com um conteúdo interessantíssimo de mensagens espíritas e matérias curtas, muito agradáveis para uma leitura rápida, diária, da Editora M, também estão à venda com ótimo desconto. Excelente oportunidade, Ricardo e Estela, para presentear seus amigos e familiares nesse Natal. Façam-nos uma visita, amigos e amigas do Momento Espírita, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos.
Horários de atendimento de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, dia de Natal, palestra com Nilzeli Neri Mancini abordando o tema Jesus em nossa vida. Palestra Azul e São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura no clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar por apenas R$20 mensais. Faça a sua inscrição, ligue 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda faça a sua assinatura presencialmente na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, lá na Livraria da USE. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Momento agora de gratidão, gratidão nossa do Momento Espírita para vocês, amigos e amigas que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa, seja através do Facebook, seja através do YouTube e também do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a vocês. Alexandra Camargo, Ângela Zoro, Zenon Nunes, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Carlos Alberto Andereucci, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cleuzeli Pereira Bahia, Cristiane da Redenção, Edna da Costa do Sol, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera, lá do Parque Primavera, Haruko Nishioka, da cidade de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Jardim São Carlos, João Carlos, da vizinha cidade de Baté, José Carlos Espim, da Vila Neri, Luzia do Botafogo, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Maria Helena Carminato, Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Olívia Acerbi, Regina lá do Maurício do Castelo Branco, melhor dizendo, Regina Maurício do Castelo Branco, não confunda Roberto, Ricardo Barbosa, Ricardo Morales, Rosângela Guatura, Rose da Redenção, também Sérgio e Márcia Buff, esse simpático casal no centro de São Carlos, Silvia, também moradora no centro, Val da Araciú, Vina Baroni, Washington, lá do Morumbi, dentre outros. Muito obrigado a todos e, por gentileza, continuem compartilhando. Nós estamos enviando para vocês, todos os domingos, o link do YouTube para que vocês possam assistir o programa a partir das 8h30 da manhã, nesse horário que aqui estamos, nesse dia de Natal, para que vocês reassistam se se interessaram pela matéria, ou para que assistam em outros horários, se não foi possível no momento em que ele foi ao vivo, ou ainda para encaminharem esse programa através desse link que nós enviamos, através do WhatsApp, para os seus amigos e familiares, com isso nos ajudando a levar o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, até mais irmãos e irmãs, e por isso, de coração, muito obrigado. Muito bem, nós temos algum tempo ainda antes do encerramento do programa, uns 10 minutinhos, e nada melhor do que passar esse tempo, aplicar muito bem esse tempo, não é? Conversando novamente com o Ricardo Vieira e Estela Martins, que estão aqui agradavelmente, prazerosamente para todos nós, não é? Nos trazendo ensinamentos, trazendo subsídios para as nossas reflexões, falando sobre Jesus para todos nós. Vou ficar com vocês agora, Ricardo e Estela, fiquem à vontade. Vamos continuar esse bate-papo, que está muito legal, sabe? Eu estava me lembrando, inclusive, Ricardo, quando você falou do Senhor D, que te visita, não é? Lembrando daquela colocação de Jesus, não é? Que quando assistis a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes, não é? Então, quando um dia, daqui séculos, daqui milhares, daqui bilhões de anos, não é? Estivermos nós, ou estiver você, que certamente chegará primeiro, você, Estela, eu estou lá atrás na fila, não é? Mas você, né, poderá apresentar alguma coisa, porque Jesus disse, quando fazeis a esses pequeninos, é a mim que o faz. Então,
Parabéns, Ricardo. Continue com esse sorriso fantástico, com esse humor tão agradável, como a Estela. Está tão agradável, descontraído esse programa. E eu quero ouvir mais na voz de vocês sobre Jesus. Ô, Estelinha, como ele me elogiou de castigo, eu acho que eu não vou tirar ele da tela, vou deixar ele aí participando com a gente. Você tirou da ponta da minha língua. O que você acha, Estela? Porque ele não vai poder fazer nada, né, agora. Se eu não clicar nele aqui, ele não sabe. Né? O que você acha, Estela? É um prazer estar ao lado de vocês, é um prazer. Vamos lá. São dois a favor de um, tá? Não é contra um, é dois a favor de um. E é democracia isso. Então você tá bonito de azul aí também, então você vai ficar com a gente, hein, Robson? Isso. Obrigado por me suportarem mais um pouquinho, suportarem a minha presença mais um pouquinho. São amigos mesmo, né? Nos relevam, né? Tantos defeitos e limitações, então ficaremos aqui juntos. Vamos lá, você está falando de André Luiz, de Jesus, enfim, das colocações, das ilustrações de André Luiz sobre Jesus, estava tão interessante, você, a Estela, né? Continuemos. Roberto, mas você colocou uma coisa bem importante agora, né? Falando a respeito da maneira como o Ricardinho conversa e atende o senhor D. E aí eu falei também da questão de que ele nos dá as moedas, né, para a gente cuidar. E no seu caso, ele dá as moedas da comunicação, né? Então, talvez não sei, necessariamente você receba o senhor D na porta da sua casa, né? Eu acredito que sim, porque já sei que a gente já se conhece faz algum tempo, né? Nós três, então já sabe mais ou menos o que cada um faz. Mas eu acho interessante a gente levar em consideração que a caridade que a gente pratica não é necessariamente atender o senhor D no nosso portão, né? A caridade, muitas vezes, é fazer programa Momento Espírita. Quantos anos mesmo, Roberto? 18 anos, Estela. 18 anos, juntamente com o nosso amigo Zezinho Debel, não nos esqueçamos dele, né? Que esteve junto conosco, está temporariamente afastado, cuidando de assuntos particulares, não é? Mas dividimos sempre com ele, ou ele dividiu conosco, né? Nos propiciou essa oportunidade de estarmos aqui no Momento Espírita ao longo de 18 anos. E realmente é uma satisfação muito grande poder trabalhar na divulgação da doutrina espírita, não é? Com os nossos parcos recursos, não é? Mas levando adiante uma mensagem fundamental, né? Que alguém um dia, né? Se dispôs a trazer até nós, até todos nós, né? Então a gente fica com esse compromisso, né? A gente fica com esse débito, a gente fica devendo para os outros que de repente ainda não tem um conhecimento, não que nós tenhamos muito, temos, né, um básico conhecimento, mas certamente a doutrina espírita é tão rica em seu conteúdo, não é? Que com algum conhecimento já é possível que nós entendamos muita coisa que não entenderíamos sem a doutrina espírita em nossas vidas. E a partir daí vem a responsabilidade, como disse o Ricardo, não é? A gente não pode... A vela pode ser pequenininha, né? Pode ser um fósforo, não precisa nem ser uma vela. Mas a gente não pode colocar ela embaixo da candeia. Muito bem lembrado. Vou lembrar a vocês todos que eu considero o senhor D meu professor, e eu aluno dele, não ao contrário. Certamente. Porque eu trouxe ele à baila aqui justamente por isso, que eu sinto um amor enorme, assim, me sinto aprendiz, né, dessa força que é, né. Para terminar, assim, esse papo que tá uma delícia, a gente precisa terminar, né, porque é Natal e as pessoas têm bastante gente para abraçar, para ficar junto, né. Eu gostaria de trazer uma fala do Aniceto, lá no capítulo 46 dos Mensageiros, né? O Aniceto, ele, com pouca coisa, ele nos diz muito. Ele fala assim, cada aprendiz do mestre. Então, ele começa falando assim, cada aprendiz do mestre, né? É muito importante a gente respeitar que cada um é um, né? Que cada um está em relação com Jesus no seu momento, no seu melhor. Não existe o aprendiz, né? Existe cada aprendiz. A gente é muito feliz quando a gente está assim, numa turminha, né? Eu me sinto assim,
na mesma sala de aula que vocês. Eu tô gostando de ver a gente aqui, os três, assim, né? Não é, Robert, é uma delícia a gente se ver, porque tá aí a Estelinha junto. Então, de alguma forma, nós temos uma sintonia, né? De alguma forma, nós estamos no mesmo momento e a gente está podendo partilhar esse aprendizado do mestre, né? Mas cada um é um, e isso é bonito, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma luz própria, um calor humano próprio que vai agregar, né? E ele fala, Aniceto, que cada um de nós está no dever de observar a consciência, né? E eu acho que essa é a parte mais difícil do espiritismo, né? Porque ao invés da gente julgar a consciência do outro, né? Ao invés da gente questionar, até a liberdade, né? A liberdade é uma essência divina em nós, né? A gente não devia fazer isso, a gente devia só observar a própria consciência, né? Se a gente observasse a nossa própria consciência, pensasse, sentisse assim, não, tá tudo bem, o que eu podia fazer eu fiz, aqui eu posso melhorar, isso me falta, outra pessoa vai me ajudar, preciso perguntar para alguém se alguém conhece alguém que possa me ajudar nisso, porque aí a nossa disposição evangélica, né, que essa expressão é do Aniceto, a nossa disposição evangélica de ser cristão, de estar com Cristo junto dos outros, melhora muito, porque a gente fica mais leve, né? Mais suave, já que a gente, de posse da nossa própria consciência, a gente percebe que a gente tem limitações, mas tem potenciais também, né? Essa coisa da gente se diminuir demais, né? É um equívoco, porque a gente não quer servir ao Cristo com o mínimo, né? E o nosso mínimo, por isso que nós somos cada aprendiz, né? O nosso mínimo é importante. O nosso mínimo é o nosso melhor, né? Então, eu não vou ficar aqui elogiando vocês, nem vivos nem mortos, né? Mas eu sei que vocês duas são duas almas esforçadas do Cristo. Eu me sinto bem perto de vocês, não tenho alergia espiritual de vocês. Eu me sinto conectado a vocês. Por quê? Porque vocês são conscientes, né? Vocês estão aí na luta de vocês, a gente divide alguns dos nossos mecanismos, né? De vitórias parciais, né? Porque na Terra ninguém consegue tudo. E é muito gostoso estar com vocês falando de Jesus, viu? Legal, Ricardo. Você lembrou que nós estamos nos aproximando do encerramento do programa, e é verdade, nós lamentamos porque é muito agradável, não é? Lamentamos, mas nos sentimos gratificados também por ter essa oportunidade de convívio virtual com vocês, não é? Principalmente falando de Jesus, não é? E realmente, não é? Dentro de pouco, né, estarão as famílias aí, não é? Para o almoço, não é? Se reunindo, indo ao encontro, se bem que o mais importante não é a mesa farta, nem as bebidas, mas sim aquele abraço, né? Naquele ente querido, naquele familiar, naquele amigo, aquele abraço sincero e tal, essa troca de energias maravilhosa, que faz com que nessa época de Natal, não é? A vibração do planeta, não é? Fique um tanto quanto, não é? Mais agradável, mais leve, enfim, mais elevada. Mas nós queremos, antes de encerrar, as considerações finais de cada um de vocês. E, mais uma vez, por uma questão de prioridade, de cavalheirismos, nós vamos primeiro, não é, abrir para que Estela Martins, já te agradecendo, Estela, mais uma vez, né, a gentileza de aceitar o nosso convite para estar conosco nesse dia e te deixar à vontade para as considerações finais. Obrigado, Estela. Eu que agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui junto com vocês, né, nesse 25 de dezembro. E eu vou aproveitar o meu momento de considerações finais e fazer uma sugestão, ou talvez um pedido, a todos que estejam nos ouvindo agora, né, que o Momento Espírita faz a sua estreia no dia 25 de dezembro de 2022, ou que estejam assistindo esse vídeo depois, em qualquer momento, um convite e uma sugestão para que você entre em contato com aquela pessoa que talvez tenha ficado aí algum problema, alguma mágoa, alguma tristeza,
um dissabor, um mal-estar que seja, entre em contato com ela, conversa com ela sobre outras coisas, faça dela o pequenino que Jesus disse que nós deveríamos recebê-lo em nome dele mesmo. Trate-a como se fosse Jesus. A gente não precisa esperar que uma pessoa venha à nossa porta nos pedindo ajuda, e nem que entre em contato conosco pelo telefone, seja de qual maneira for, pedindo que a gente ajude. Aproveite aquilo que o Ricardinho falou hoje, que nós devemos usar a nossa mediunidade, não com toda a pompa e circunstância que muitas vezes as casas espíritas determinam, mas aproveite aquele momento que você do nada lembrou de alguém e entre em contato com essa pessoa. Às vezes ela está precisando só de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, que você pode dar sem fazer esforço nenhum. Só perguntar para ela: e aí, você está melhor? Como é que você passou o Natal? Como é que você vai passar o Ano Novo? Não custa fazer isso. Coloque isso na agenda que você vai comprar lá na USE para 2023. A cada 2, 3 dias, ou se você puder, todo dia, entre em contato com alguém que você não conversa faz tempo e converse sobre boas coisas com essa pessoa. E aí você vai estar atendendo Jesus e trazendo ele para perto, não só do seu coração, mas do coração de outras pessoas também. E isso sempre ajuda todo mundo. Obrigada a todos vocês. Muito bem, Estela, que bacana, não é? Muito obrigado, nós é que ficamos agradecidos, né? E estávamos nos lembrando aqui, com a sua sugestão para todos, não é? De uma fala, provavelmente de Emmanuel, não podemos assegurar, mas tem uma frase dele, um ensinamento que diz que a criatura pede ajuda a Deus através da prece, e Deus ajuda a criatura através de outras criaturas. E é o que você acabou de sugerir. Finalizou com chave de ouro, como costumamos dizer. Não ouro material, ouro espiritual, o conteúdo das suas colocações. Obrigado, Estela. Agora queremos ouvir suas considerações finais, meu amigo Ricardo Vieira. Queridos, olha, eu vou no batidão da Estela. Eu tenho uma sugestão prática, simples. Todo mundo tem celular hoje. Todo mundo tem celular. Impressionante, né? Todo celular tem alarme. Vai lá no seu celular, coloca um alarme com o nome de Jesus. Acha um horário que você fala assim: não, esse é o melhor horário para eu lembrar de Jesus. E faça todo dia ser um Natal. Todo dia vai tocar o alarme. Toca o alarme para a gente, para tudo quanto é coisa. A gente coloca alarme para tudo, não é? Coloca alarme para Jesus e faça alguma coisa, né? Faça uma ação, faça isso que a Estela falou, pense, liga, escreva, mas para um pouquinho, né? Para dar atenção para aquele que nunca parou de nos dar atenção. É isso. É simples, mas colocar um alarminho com o nome de Jesus. Valeu, Ricardo. Muito obrigado a você também, não é? E fica a sugestão também, que é muito decantada, né? Mas que nós estamos ainda longe de colocar em prática, que é transformar todo dia em dia de Natal, né? Dia de lembrar de Jesus, dia de agradecimento e dia de sermos solidários, né, com aqueles que estão a caminho conosco. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que tenham um Natal de paz e harmonia em seus lares. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita. Esse que fala, Roberto, nosso convidada dessa manhã, Ricardo Vieira, e nossa convidada, Estela Martins, ambos abordando o tema Jesus, poderíamos dizer Jesus em nosso dia a dia. Nossos agradecimentos também aos que viabilizam esse programa, aqueles que trabalham na produção, a Suzana Miune, ao Marcelo Joia, que cuidam dos bastidores da transmissão do programa, a Amanda, a Nilzeli, ao Clemente, ao André, que cuida da edição, enfim, a todos que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Muito obrigado, tenham um Natal de paz, cada um, paz interior em seus corações, muita harmonia, muita amizade, muito abraço em seus lares,
E até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das redes sociais, Facebook, página da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e pelo YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite aí na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!